Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Olha, gente, eu fiquei assim surpreso com a notícia do jornal O Globo. O jornal O Globo disse o seguinte: membros do governo Bolsonaro já admitem que o seu Jair, o presidente, tentará suspender as eleições. Vejam, pasmem com essa situação aqui. Uma reportagem publicada nesta sexta-feira pela jornalista Bela Megali, do Diário Conservador Carioca, O Globo, traz informações de que membros do governo federal já tratam abertamente da possibilidade do presidente Jair Bolsonaro fazer algum tipo de peripécia ilegal que provoque a suspensão das eleições de outubro. O chefe do executivo estaria num momento raivoso, diz a reportagem, dizendo a todos que será reeleito, porque isso é o que ele sente quando cumpre suas agendas de campanha, que são antecipadas e ilegal. Ele sente, diz a reportagem, que o povo está com ele e que, diferente do que dizem as pesquisas das intenções de votos, a sua vitória será massacrante contra o ex-presidente Lula, possivelmente no primeiro turno. É isso que o Bolsonaro tem falado para seus aliados e também para os seus assessores. A desculpa para fazer essa peripécia ilegal e tentar suspender as eleições, segundo os integrantes do alto escalão, que não quiseram e não puderam se identificar para a jornalista, é de que, se perceber a derrota eminente, inevitável, Bolsonaro acentuará o discurso de que o sistema é falho, passivo de fraude e só aceitará as chamadas eleições limpas, ou seja, que deem vitória para ele. Para isso, dizem que ele acredita em um apoio total das Forças Armadas para promover uma ruptura institucional, eufemismo usado para se referir ao desejo de um golpe de Estado e que o radical almeja desde o primeiro dia de mandato. Ou seja, os interlocutores dizem ainda que perceberam na atitude do Tribunal Superior Eleitoral de acatar, mesmo que tardiamente, algumas das recomendações dos militares em relação à segurança das urnas eletrônicas como forma de baixar a fervura e deixar os generais satisfeitos, fazendo com que eles esvaziem qualquer argumento do presidente sobre a lisura da disputa. Bom, o que eu tenho para comentar aqui com vocês é o seguinte: eu sempre venho dizendo, e acho que todo mundo sabe, que o desejo fortíssimo de Jair Bolsonaro era tentar dar um golpe para continuar no poder, já que ele sente, na realidade ele não sente que o povo está com ele não sente que essa vitória dele é iminente, ele não sente isso. Ele sente medo de ir para a cadeia, ele sente medo de perder o mandato, ele sente medo que os filhos dele também vão para o Xilindró, ele sente medo que, assim que o outro presidente assumir, as investigações da Polícia Federal contra o seu governo comecem a florescer. E tudo aquilo que ele fez às escondidas com Arthur Lira e com outros integrantes do Legislativo venha à tona. O que ele teme é que todas as maracutaias que ele tem feito sejam descobertas. O que ele quer até agora é blindar a sua campanha, blindar o seu governo, blindar os filhos de investigações. Por isso tem demitido delegados da Polícia Federal, tem transferido supervisores da Polícia Federal para que não respingue absolutamente nada nele e nos filhos dele. E para outras coisas que são suspeitas, Bolsonaro coloca sigilo de 100 anos, ou seja, ele é um cara sujo e que sabe que, se perder o cargo, perde os privilégios, perde a defesa, e aí vai ficar um sujeito comum na iminência de ser preso. Porque o camarada é sujo, é pilantra, cometeu vários atos, não somente atos como quebra de decoro, mas sobretudo corrupção. O governo dele é o governo corrupto e tenta melar as eleições pelo medo. Não é que ele ache que vai ganhar, né? Porque quando ele acha que vai ganhar, ele quer dizer assim: as urnas não vão me dar a vitória. Mas essas mesmas urnas que ele diz, que ele fala mal, foram as urnas que deram a vitória para ele. Todo mundo sabia o escroto que ele era. Votaram nele porque quiseram. Então as urnas aí disseram: olha,
o Bolsonaro foi eleito. Mas não acontecerá agora novamente. Quando as pessoas votaram no Bolsonaro, alguns milhões de pessoas votaram no Bolsonaro, votaram porque acreditavam nele. Votavam porque primeiro pensavam que ele e os filhos dele eram pessoas ilibadas, sem corrupção. Agora viram as patifarias dele, filhos comprando mansão, gente enfiada em tudo quanto é falcatrua. O seu governo, que falava tanto contra os políticos, aliado desses mesmos políticos pilantras, ladrões e bandidos, que ele apoiou, que ele tirou dinheiro da educação, da saúde, da comida para o povo, para enfiar no bolso de deputado e senador. Então o povo vê quem ele é. Não é preciso que ninguém diga. O povo vê quem ele é. E a alta inflação, vocês acham que o povo vai eleger? Sabe por que o Fernando Henrique ganhou do Lula? Porque ele controlou a inflação. Se é uma coisa que o brasileiro tem votado contra, é presidente desse jeito, que não sabe conter a inflação. A inflação está desequilibrada, solta demais, altíssima, ninguém aguenta mais. Bolsonaro vai perder as eleições, é incompetente e vai ter que engolir. Esse papo dele o tempo todo de querer melar é para saber se o TSE fica com medo. Foi um erro do Luiz Roberto Barroso trazer para dentro ali do TSE os militares que estão atrelados a Bolsonaro, estão ganhando muita grana. O Bolsonaro, querendo ou não, é o chefe deles porque foi eleito, mas assim que a eleição acontecer, que o resultado sair, querendo ele ou não, vocês acham mesmo que não tem muito general que está por aqui com ele? Que mesmo ganhando lá dinheiro, mas já não queria dar um chute na bunda dele? Tem alguns loucos, isso é verdade. Tem alguns que estão todos assanhados querendo, né, ser o Marechal Deodoro da Fonseca ou o Floriano Peixoto. O problema é que a voz do povo vai falar mais alta. E Deus é pai, não é padastro. Chega de Bolsonaro, já ninguém aguenta mais esse homem. É um homem que, sabe, desequilibrado, um cara que colocou o Brasil no escracho. A pior coisa que tem foi o Bolsonaro acontecendo no nosso país. Agora, sobre isso, sobre essa situação também, eu quero aqui ler uma notícia aqui, uma entrevista, não é, que fizeram com o Calil, e essa entrevista está no 247, e tem uma parte perguntando exatamente sobre a questão do golpe. E aí fala o seguinte: todas as candidaturas devem ser respeitadas, isso é democracia, mas pelo momento que o Brasil vive, o senhor acredita, isso perguntando para Alexandre Calil, que está sendo apoiado pelo presidente Lula lá em Minas Gerais, para governador. Aí perguntaram para ele: o senhor acredita que todas as forças políticas deveriam fazer esse gesto de declarar apoio ao presidente Lula já no primeiro turno e já eliminar antes qualquer tentativa maluca de Bolsonaro de fazer qualquer coisa contra a democracia? Aí o Alexandre Calil responde: não vai fazer nada, vai fazer bosta nenhuma. Não faz nada. Está falando aqui sobre Bolsonaro. Bolsonaro vai dar o golpe, não vai fazer merda nenhuma, não vai fazer bosta nenhuma. Grita em microfone no cercadinho, faz cara feia, vai fazer bosta nenhuma, ele repete. Tentou fazer em 7 de setembro, deu com as burros na água e guardou a viola no saco. Vai fazer nada. Nós temos que parar de pôr medo nesse povo. Nós vamos ganhar a eleição no voto, com urna eletrônica, com urna elétrica, com urna válvula, com papel, com sinal de fumaça. A eleição já acabou. O Lula está eleito, disse o Calil. É só o povo ir para a rua e votar. É isso que nós precisamos, chamar o povo para votar. Eu sou muito fraco, ele disse. Eu não tiro o direito de ninguém de querer disputar. Eu acho que esse gesto tem que partir do presidente Lula. Ninguém vai lá chegar e entregar para o presidente Lula. Como eu sou muito fraco nas minhas coisas, acho que sim. Aliás, franco, ele disse. Sou muito franco. Eu falei fraco. Eu sou muito franco, ele disse. Eu não tiro o direito de ninguém disputar. Como eu sou muito franco nas minhas coisas, franco, viu, gente? Acho que sim, que o presidente Lula tinha que começar a se movimentar para fazer um movimento, porque o rio está correndo para o mar, como sempre fez, ele diz. Se ele está muito acima, ele é muito líder, ele está acima, todo mundo sabe disso. Se ele tocar nesse assunto comigo, vou dizer: presidente, o grande tem que correr atrás. Eu costumo dizer o seguinte: o líder não vai na frente dos liderados, ele empurra os liderados. Mas eu não quero dizer que isso tem que ser um gesto. Vamos dar nome aos bois, ele diz.
Eu não me acho capaz de aconselhar o Ciro Gomes a alguma coisa ou a Simone Tebet, até porque eu sou muito menor do que eles. Eles são gente consolidada na política nacional, muito mais conhecidos do que eu. Então eu não queria me colocar nessa situação. Seria bom? Seria ótimo, eu quero. Claro que eu quero e eu desejo, mas eu não tenho nem tamanho para opinar sobre isso e acho que o presidente Lula, sim, deve ir atrás dos seus liderados, porque na frente ele já está. Então aqui o Calil fala o seguinte, olha, o Bolsonaro não vai fazer merda nenhuma, vamos ganhar, seja pela urna eletrônica, na urna de fumaça, na urna elétrica, mas vamos ganhar. E o Bolsonaro, para que a gente conclua essa situação, ele ameaça com CPI já na segunda-feira contra a Petrobras. Veja, contra o próprio governo dele. Vê se pode. Tudo isso para enganar o gado, para enganar a besta. Ele colocou o presidente da Petrobras, ele que nomeia os cargos de comissão na Petrobras, ele finge que não tem nada a ver com isso. Que é CPI contra a Petrobras, ou seja, CPI contra o próprio governo dele, é um tiro no pé. Espero que a CPI mesmo saia. Mas, sobretudo, que prove que o incompetente é ele. E o Bolsonaro tenta abrir uma CPI contra o próprio governo para dizer que o governo dele é incompetente? Isso sabe? É uma coisa achando que o povo é burro, achando que as pessoas são idiotas, achando que o povo é besta. Meu Deus do céu, será que todo mundo é tapado bolsomínio? Aí ele pensa que o Brasil todo é bolsonarista? Acorda, Bolsonaro, tu já era, meu irmão, tu já era. Vai perder e não vai fazer bosta nenhuma. Aliás, se tentar fazer, eu espero que o destino dele seja o destino da Yanes, a Janine Yanes, né? Que tentou o golpe e se deu mal. É isso que eu espero pra gente pilantra e gente que não sabe perder, nem aconteceu a eleição, ele já tá jogando toalha. Critica Brasil falando a verdade, doem quem doer, dá esmagada no like, se inscreva no canal. Muito obrigado, boa noite para vocês. Beijo no coração, gente. Tchau, pessoal, valeu.